Bom, aproveitar os 10 minutinhos finais para falar um pouquinho, né? Então, falei de 10 desafios de pesquisa que tem aí. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre como é que está o panorama. Como é que está o panorama? Não, desculpa. Como é que está a pesquisa que a gente tem feito aqui. Alguns exemplos, tá? E vocês vão ver que alguns daqueles 10 tópicos nós temos trabalhado aqui. Então, aqui no DCC nós temos o Jota, tá? Que é o nosso laboratório multidisciplinar de pesquisa em jogos. Tá? Então, o objetivo geral é estudar diversos aspectos da ciência da computação relacionados aos desenvolvimento de jogos digitais. Então, eu falei mais para vocês de IA, tá? Mas a gente tem outros professores que têm trabalhado em algumas outras áreas aqui, né? Então, eu trabalho mais com a parte de IA, o Renato com a parte de computação gráfica, tá? Raquel Prates com a questão de usabilidade, tá? De jogabilidade, de acessibilidade em jogos, tá? O Dorival já trabalhou um pouquinho, ultimamente ele não tem trabalhado tanto com questão de redes em jogos, tá? E o Erickson também mais com a parte de computação gráfica. Então, são as pessoas que têm trabalhado com essa área relacionada com jogos. Eu falei de novo mais da parte de IA, tá? Mas tem outros professores trabalhando com isso e com diversas colaborações dentro e fora do DCC, tá? Então, existem disciplinas, tá? Tem uma disciplina chamada Desenvolvimento de Jogos Digitais, que é ofertada todo o primeiro semestre, tá? Onde a gente dá esse panorama de o que é um jogo, o que eu tenho que fazer para desenvolver um jogo e fala um pouco sobre IA, sobre CG, sobre sistemas, tudo aplicado em jogos. Tá? E a disciplina é avaliada, não tem prova, você tem que fazer um jogo, tá? Construir um jogo ao final da disciplina. Tá? É bem divertido, tá? É bem interessante a disciplina. Tá? Mas em termos de pesquisa, já tiveram vários alunos, já tiveram 10 dissertações de mestrado, se minhas contas não estão muito erradas, tá? 2, na verdade, sobre minha orientação, tá? 2 em andamento e tem uma tese de doutorado em andamento e tem várias conferências que a gente publica, tá? O SB Games é a principal conferência nacional de jogos, tá? A gente sempre está lá publicando, CIBGRAP mais na parte de computação gráfica e conferências internacionais aí, algumas também. Então é bastante, a gente tem trabalhado, tem uma área que está sendo ativa aqui no DCC que é bastante interessante, tá? E tudo começou, tá? Vou contar um pouquinho da história com Estrada Real Digital. Tá, o Luiz está ali, foi um dos pioneiros aí na primeira leva da Estrada Real Digital, tá, que foi um projeto que começou aqui em 2005, 2004. Tá, eu estava chegando do meu pós-doutorado, tá, ainda nem era professor, fui contratado, fiz o concurso no final de 2005, tá, e me chamaram para participar e a ideia era fazer um jogo educativo, tá, sobre a Estrada Real. Tá, tem uma longa história aí que eu não vou entrar em detalhes, mas como consequência, tá, surgiu um jogo, tá, a gente apanhou bastante, tá? O Luiz fez parte da primeira equipe, tá? Que só tinha programadores, né? Então era terrível, né? As coisas funcionavam, mas não tinha, era um montão de cubo andando de um lado para outro, etc. Tá? Então não funcionou muito bem, né? Então a gente começou a aprender como é que faz um jogo. Tem que ter artista, tem que ter gente que entende de roteiro, etc. Tá? E aí conseguimos evoluir, tá? E surgiu o Estrada Real Digital, que tem um vídeo dele aqui. Tá, que foi um jogo educativo para meninos de 5ª a 8ª série, tá, onde você vai trabalhar conceitos de patrimônio histórico, tanto material quanto imaterial, dentro de sala de aula. O professor vai poder usar isso para poder trabalhar com as coisas. E a gente fez isso de forma de um jogo. Tá? Então o jogo tem um mistério que você tem que resolver, tá? O som tá baixo aqui, tá? A Babi, a nossa personagem principal, o pai dela é sequestrado, tá um pouco escuro e ela tem que descobrir o mistério de porque que o pai dela foi sequestrado. Tá? Então você começa numa fase aprendendo como é que você mexe o jogo e depois você vai para Ouro Preto, tá? Pega a aviação Pássaro Verde lá, tá? Aí o ônibus estraga, você tem que passar por um barranco, aí você pode trabalhar a questão, tem uma erosão aqui que foi criado um barranco. Aconteceu isso lá em Ouro Preto, sei lá, alguns anos para trás. Aí no meio você tem que ter a aventura aí de passar por cima disso, tá? E aí você começa a aprender sobre lendas, então você tem que matar a mula sem cabeça, por exemplo, tá? Você tem que derrotar o boitatá, e a gente se preocupou bastante com cenários, tá? Então você está em Ouro Preto, tá? Então você está aí na Praça Tiradentes, a Escola de Minas está ali no fundo, tá? Casa dos Contos, você tem que entrar na Casa dos Contos, aí você aprende o que foi a Casa dos Contos. Tem a parte de história toda aí no meio do caminho, tá? E é um jogo, então, de aventura que você tem suas missões ali que você tem que resolver e você vai fazendo isso, tá? Foi um projeto, vamos falar assim, mais de desenvolvimento de um jogo do que de pesquisa, tá? Mas foi um grande aprendizado para a gente e como resultado saíram algumas coisas de pesquisa. Tá? Então o sistema de IA que foi desenvolvido aí, era um sistema adaptativo que a gente fez, tá? Ganhou o Best Short Paper lá da SB Games, a ferramenta que foi desenvolvida e etc.
tá? E o resultado foi bem legal, a gente trabalhou, a gente testou esse jogo lá no centro pedagógico, tá? Então tem uns mini-jogos, tem o Congado, o guitarreiro do Congado, umas coisas desse tipo, tá? A mula sem cabeça ali, e cheio de aprendizados, por exemplo. Tinha a parte tipo Zelda, aí você tem que catar as galinhas para ajudar a cozinheira a fazer um frango a molho pardo, aí você aprende sobre a culinária mineira e etc, tá? E no fim do jogo, o mistério que você descobre é que uma mineradora descobriu que ainda tinha diamante debaixo de diamantina, estava escavando lá, tá? O pai da babeira, o secretário de meio ambiente ou de cultura, sei lá, ia denunciar isso, tá? E sequestraram ela, ela vai descobrir, tá? E tem que derrotar o povo mau no final. Aí você tem uma parte dentro de uma caverna, com lanterna, com morcego, você tem que pular cachoeira. O jogo você demora uns 3, 4 horas para conseguir zerar ele, para passar. São 3 fases, uma em Ouro Preto, uma em Tiradentes, uma em Diamantina, tá? E no final você consegue salvar a Diamantina da destruição, tá? Você salva o pai dela ali, tá acabando o vídeo. Tem umas animaçõezinhas lá de ecoturismo, aí você tem que cavalgar para pegar o trem que liga Tiradentes e São João del Rei, e por aí vai, tá? Ficou bem legal o jogo, tá? O resultado foi bem interessante. E o resultado também, né, da turma que trabalhou essa segunda fase, foi legal de ver que muitos seguiram carreira em jogos. Aí você pula. Uns outros detalhes ali, a mula sem cabeça, você vai com um spray d'água para poder apagar o fogo dela. Isso era engraçado, né? Apesar de vocês vão ver uma explosão ali, tá? O jogo é para crianças de 5ª ou 8ª série. Então, foi um projeto em conjunto, tá? Então a Lena, que é uma professora lá de história, né, que ficava um pouco do roteiro, né? Aí o pessoal começou, deixa eu tirar o som aqui. Então, o roteiro ia surgindo de brainstorming, né? O pessoal juntava, saía fazendo, vai ter isso, vai ter aquilo, etc. Tá? Aí, né, vai matar o chefão, tem que ter uma arma. Não pode ter arma, gente. A arma, né, criança de 5ª ou 8ª série, você não pode ter um jogo com arma. Então tá, aí fizeram uma arma laser. Laser não, de choque. Né? Você dá não, gente, uma arma de choque também é arma. Aí qual que foi a solução? Você vai conseguir pegar um negócio de urticária lá, que você joga no cara, o cara vai ficar se coçando. Tá, seu inimigo. Então tem as soluções que você vai fazendo. Então foi um aprendizado bastante grande, tá? Foi bem legal. E dessa turma que trabalhou nessa versão aí, né? Um foi fazer mestrado em jogos nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, está com uma empresa de jogos lá em Santa Catarina. Outro fez mestrado aqui em jogos e hoje é professor lá da PUC no curso de jogos de lá. Outro está fazendo doutorado em computação gráfica nos Estados Unidos. Outro está trabalhando na indústria de jogos lá na Holanda. Então, assim, foi legal que fomentou isso aí e também gerou alguns resultados de publicação de artigos, etc. Tá? E a partir daí começou também essa questão, né? Quando eu cheguei, eu nunca tinha trabalhado com jogos. Meu doutorado foi em robótica, em IA para robótica. Tá? E quando eu voltei, eu comecei a ver, os algoritmos que a gente usa para controlar os robôs têm muita semelhança em algumas situações dos jogos. Tá? E daí começou a surgir vários trabalhos aí. Tá? Então, um deles, tá? Agora então já mais específico de IA para jogos, tá? Foi o trabalho do Renato Cunha, o mestrado dele, tá? Que ele fez um sistema para auxiliar um jogador a jogar um jogo RTS. A analogia que a gente faz assim, aquele seu amigo chato que fica do seu lado, faz isso, faz aquilo outro, constrói uma base ali, etc. Tá? Então ele vai te dando dicas, né? Vai aparecendo, tá difícil de ver, tá? Ele vai te dando dicas do que você tem que fazer. Tá? Tem umas dicas sonoras também, que ele vai falando. Deixa eu ver assim. Tá baixinho, vocês não vão ver. Eu acho que você tem que construir uma base ali, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo. Tá? Então o que você tem que fazer? Identificar a situação atual do jogo e dar dicas para o jogador o que ele tem que fazer. Né? Então o que a gente chamou de sistema de apoio ao jogador. Tá? Um outro trabalho que a gente fez foi trabalhar em cima de extensões do A Estrela. Tá? Então foi inicialmente o trabalho do Luiz Henrique, tá? Era um aluno de iniciação científica que depois fez mestrado. Ele gostava muito desse jogo que chamava Transport Tycoon Deluxe. Tá? Então, uma versão aberta dele, chamava OpenTTD. Esses jogos tipo SimCity, você construir, tá? Linha de trem, estrada para ligar indústrias e cidades, etc. Tá? Só que a IA do jogo fazia algumas coisas similares a isso aqui. Isso aqui é uma linha de trem. Tá? Quanto mais reta é a linha do trem, mais rápido ele anda, mais dinheiro você ganha. Só que aí a IA do jogo construiu umas coisas desse tipo aqui. A IA nativa do jogo. Então ele falou, quero fazer uma IA. Então ele construiu uma IA, tá? Que gerava, usando a estrela, esse algoritmo que eu falei, computava os custos de fazer as coisas. Tá? O vídeo deve estar rodando aí, não começou.
Não está rodando já. Tá? Então ele computava qual que é o custo melhor de construir. Então esse aqui é o algoritmo rodando. Tá? Então ele fazendo o estrela, fazendo a busca dele aqui, tá? Porque tem um lago, então é melhor construir uma ponte por cima do lago ou é melhor dar a volta aqui. Tá? Ele vai chegar à conclusão que é melhor você começar a dar a volta e ainda assim construir uma pontezinha pequena. Tá? Por quê? Porque é mais caro construir o trilho em cima da água, então fazia um montão de contas, um montão de coisa, e com isso conseguiu gerar um IA. Tá? E o legal desse jogo é que ele é um jogo aberto, então o povo postava IA nos fóruns, etc. E a IA dele ganhou de várias outras IA, foi super elogiado e tudo mais. Tá? E no mestrado ele continuou e trabalhou com algumas questões de evoluções do A estrela. Tá? E o Vinícius também. A Vinícius foi outro aluno de mestrado que também participou do Estrada Real, tá? Que trabalhou com implementações paralelas do A estrela na plataforma do PlayStation 3, tá? Que era usando a plataforma Cell e tudo mais. Tá? Então teve coisas interessantes nisso aí. Tá? Um outro trabalho do Carlúcio, que também participou do Estrada Real, tá? Só que o Carlúcio gostava mais da parte de computação gráfica e trabalhou com a questão exatamente da modelagem procedural, que eu mencionei para vocês. A ideia é que você vai navegando, voando no jogo ali, né, como se fosse, e o cenário está sendo gerado automaticamente. Tá? Então florestas, pedras e etc, tudo gerado automaticamente em tempo real. Ele fez toda a questão de previsão de como é que tem que gerar o cenário, etc, em cima disso. Tá? Então tá difícil de ver o vídeo aqui, mas a ideia é todas essas árvores, todas essas pedras, todo esse cenário é gerado em tempo real. Você não tem um artista que vai fazendo isso, então você consegue fazer um cenário infinito com isso aí. Tá? Um outro trabalho, na verdade o Samir foi, se eu não me engano, o primeiro aluno de mestrado em jogos, tá? Que fez um sistema de tentar também modelagem procedural, só que agora de narrativa, da história sendo gerado automaticamente. Tá? Foi um protótipo bem simples, mas que os desafios que iam aparecendo para o cara era de acordo com a emoção dele. Então, se o personagem ficava bravo com alguma coisa, tá? Isso acionava um trigger que gerava uma coisa no jogo, tá? No cenário de simulação lá, que ia deixar ele mais feliz. Se ele estava feliz, podia acontecer um desafio de gerar ele triste, e assim por diante. Você consegue fazer isso em cima também de batimento cardíaco, por exemplo, que está batendo forte? Tem uma colega nossa, a Rosilane, tá? Ela é professora da Escola de Belas Artes, tá? E também ela foi coordenadora do curso de jogos da PUC. A tese de doutorado dela foi exatamente nessa área, ou seja, você tentar modelar o jogador de acordo com os sinais dele, né? A respiração, etc, faz o jogo ficar mais legal ou menos legal. Ela trabalhou com isso, é um trabalho bastante interessante. Tá? Bom, uma outra área interessante, um outro trabalho que a gente fez que é interessante aqui do IA, é de você controlar grandes grupos de agentes usando uma técnica que a gente chama de BOIDs. Tá? BOIDs é uma técnica clássica de computação gráfica e IA, tá? Que você vai gerar o comportamento do grupo emerge a partir dos comportamentos individuais. Então a gente está simulando aqui 500 mil pássaros voando, morcegos, sei lá. Tá? E esse comportamento de grupo deles, vocês vão ver que tem alguns comportamentos que... Eu tinha até um vídeo para mostrar dos pássaros reais voando e desses pássaros voando. Eles são bem parecidos. Tá? E a ideia, tá vendo? Então esse tipo de comportamento assim, é bem comum em pássaros, em um bando de pássaro voando e tal. E a ideia foi implementar isso em GPU, de forma que a gente conseguisse simular 500, 100 mil num computador relativamente simples. Tá? Então foi um trabalho interessante, tá? que a gente publicou lá no SB Games também. Tá? Um outro trabalho na geração é você gerar caminhos de forma mais probabilística. Tá? Esse trabalho foi interessante, porque essa aqui é uma técnica da robótica, o Probabilistic Roadmaps, tá? Que a gente aplicou diretamente nos jogos e ficou um resultado interessante. Né? Então, por exemplo, eu quero que o meu personagem venha daqui até aqui. Tá? O caminho em linha reta, o menor caminho seria esse traçado de azul aqui, só que ia ficar muito mecânico, tá? O personagem aqui e tal. Então a gente fez um caminho um pouquinho pior, tá? Mas que torna mais natural o caminho do cara. Então, de novo, vai um pouco naquela linha dos believable agents. Deixa eu fazer um agente mais humano aqui do que esse cara que separa isso. A gente fez isso usando o Probabilistic Roadmaps. Tá? Outro trabalho, já mais recente, o trabalho do Marlos. Tá? O Marlos também ele fez o mestrado aqui em jogos. Hoje está fazendo doutorado na Universidade de Alberta, trabalhando mais com aprendizado de máquina. Tá? Mas aqui ele usou aprendizado de máquina, tá? No Player Model. Ou seja, quero modelar o jogador. Então ele usou técnicas de classificação para tentar classificar o jogador nesse jogo, que é o Civilization, tá? Civilization 4, se eu não me engano.
tá? E eu consegui identificar, o jogador ele gosta mais de diplomacia, ele gosta mais de cultura, ele gosta mais de guerra, de acordo com as ações que eu fazia. Então a gente aplicou métodos de classificação e etc. para tentar modelar o jogador aí, tá? Outro trabalho, né, esse aqui é o trabalho do Fantini, o Eduardo Fantini, que hoje é professor lá da PUC no curso de jogos, tá? E a ideia dele foi onde que eu devo posicionar meus agentes num jogo de forma que eu tenha maior cobertura, por exemplo. Quero pôr snipers no meu jogo. Onde que esses snipers têm que se posicionar de forma que eles consigam cobrir a maior parte dos agentes, dos locais aqui. Tá? Então foi um trabalho bastante interessante, clássico da computação, tá? Chamado a galeria de arte, problema da galeria de arte. Né? Como é que eu tenho uma galeria de arte onde que eu tenho que colocar os guardas de forma que eles vigiem a maior parte da galeria de arte. Tá? Então aqui é uma versão 3D da galeria de arte, tá? Que a gente usou algoritmo genético para poder recuperar e etc. Tá? Bom, esse aqui já é o trabalho do Flávio, foi um trabalho em co-orientação com a Raquel, foi orientadora, eu fui co-orientador, tá? E já é relacionado com acessibilidade em jogos. Então foi um trabalho bastante legal, que é o seguinte, ele fez um trabalho com uma grande pesquisa com pessoas com dificuldade auditiva, tá? Com algum problema auditivo, saber, vocês jogam jogos, que tipo de jogos vocês gostam, o que vocês gostariam no jogo, etc, etc. Então fizeram uma grande pesquisa, tá? Identificaram certo, você pode achar... É só colocar caption, por exemplo, que vai resolver. Mas não, tá? Várias pessoas com deficiência auditiva, principalmente se você é surdo de nascença, você não sabe português. Português é sua segunda língua. Sua primeira língua é Libras. Então, de vez em quando é um caption extremamente complicado, a pessoa não conseguiria entender. Além disso, caption para algumas coisas, tá? Só se fosse igual closed caption, né? Passos e tudo mais, é ruim. Então, ele preferiu fazer o que ele chamou de sinestesia, tá? Não vai dar para enxergar nesse slide não, mas, por exemplo, se esse cara está atirando, né, você ouviria o som. Pum, 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 pum. Saberia que o cara está atirando para você abaixar. Ó. A pessoa com deficiência auditiva não ouve esse som. Então, o que ele pôs? Pôs efeitos visuais aqui no som. No som, desculpa, na tela. Se você vê aquele efeito visual, você sabe que o cara está atirando. Né? Se o jogo tivesse som de passo, por exemplo, tá? Você ia colocar alguma coisa saindo de trás do pé do cara e por aí vai. Tá? No caso, pessoas não enxergam, como é que você colocaria isso? Tem alguma API? Aí tem umas técnicas completamente diferentes. Por exemplo, esse foi um trabalho que o pessoal lá do Rio fez, da PUC do Rio, um jogo para ser de labirinto, por exemplo, para uma pessoa que é cega. Então o que acontece? Você bate na parede jogando no celular. Se você bate na parede, ele vai vibrar. Né? Ou seja, encostei em alguma coisa. Aí eu consegui ir para o outro lado. Então você vai ter que fazer outros, chama muito de sinestesia isso, né? Sinestesia é o quê? Eu substituir um sentido pelo outro. Eu não tenho a visão, eu vou usar o tato. Tá? Eu não tenho a audição, eu vou usar a visão. Então você tentar incorporar isso no jogo é uma coisa interessante. Tá? O trabalho do Flávio ganhou o Best Paper lá da SB Games. Tá? Esse aqui já é o trabalho da Denise, de 2013, tá? Que também foi em orientação com a Raquel, que foi desenvolvimento de um portal para jogos educativos. Tá? Então, um dos maiores problemas dos jogos ditos educativos é que o professor não consegue adaptar o jogo para o que ele precisa. De vez em quando tem um jogo lá, eu quero usar, mas eu queria mudar um pouquinho. Ah, não tem jeito. Tá? Então, aqui a ideia é que você possa fazer jogos customizáveis. Tá? Que você dá, é como se fosse dar um front-end do jogo, mas o conteúdo é o professor que define. Então, por exemplo, um jogo lá de sílaba. Então, um peixinho, tá? O peixe a jato, tá? Que o peixe tem que pegar sílabas e formar palavras, por exemplo. Mas aí o professor pode falar, eu quero as sílabas mais simples, B, ba, ba, não sei das quantas. Já as sílabas agora com 3 letras, ou seja, você pode ir adaptando o jogo. Estou sei lá, no pré-primário, estou no primeiro ano, e assim você vai adaptando o jogo que você precisa, tá? E por fim, tá, um trabalho esse direto do forno, tá? Foi no SB Games 2014. O Anderson e o Hector fizeram um sistema de alocação de tarefas no StarCraft. Então, que tarefa que eu dou para cada agente de forma que meu jogo eles consigam melhorar a performance. Tá? Então, também usando algoritmos genéticos para parametrizar, para pegar os parâmetros, etc. Tá? E foi um trabalho bem legal que também ganhou o prêmio de Best Paper lá do ano passado. Tá? Atualmente, sobre minha orientação na área de jogos, tem o Yuri, que é um aluno de C, tem um outro aluno que vai começar a C agora nessa área também, que é o Gianluca. Tá? A Mirna está fazendo um mestrado, tá, na área de adaptativa, o Vitor na área de jogos, movimentação de NPCs em jogos MOBA, tá? Que é Mobile Battle, não,
Online Battle Arena. É um jogo RTS, só que só tem a parte da guerra do jogo do RTS. Vamos simplificar assim, tá? Em vez de ter que construir as coisas, é só as batalhas lá, de certa forma, tá? E o Nery, tá, que é um aluno de doutorado, ele é professor lá da PUC, ele é o coordenador do curso de jogos lá da PUC, está fazendo doutorado aqui com a gente, está trabalhando com balanceamento dinâmico de dificuldades, tá? E está saindo agora para um doutorado de sanduíche lá na Holanda nessa área, tá? Bom, ultrapassei uns 10 minutinhos, mas espero que vocês... Estou atrasando o carnaval de vocês, né, gente? Algumas palavras finais, a primeira é essa, né? A área de jogos digitais está crescendo bastante, tá? E é uma área bastante interessante de se trabalhar, tá? Ela permite trabalhos multidisciplinares, está juntando as várias áreas da computação, né? A gente pode ter rede no meio do caminho, IA, interação humano-computador, engenharia de software, quase toda a área da computação você pode aplicar na área de jogos. E especificamente a inteligência artificial para jogos, a pesquisa em IA para jogos ainda está na infância. Tá? Então, uma área que tem muita coisa legal para ser feita. Tá? Então é isso, gente. Meu e-mail está aí. Se tiverem algum... Não está ainda não, mas agora está. Tá? Se tiver qualquer dúvida, perguntas, a gente pode responder aí também. Se você quer fazer um IA que seja exatamente mais believable, que seja como um ser humano jogaria, você tem que fazer isso. Tem que dar as mesmas condições que o ser humano tem para IA. Senão a IA vai ganhar, aí você vai estar roubando. Mas se você quiser fazer uma IA que seja, né, eu não quero que ela seja believable, mas que ela torne o jogo mais desafiante. Então pode ser que você vai dar o mapa todo para ela. Então é questão de design disso aí. Tá? Mas é exatamente o que você falou, se você quer fazer a IA se comportar igual ao ser humano, você tem que dar as mesmas condições. Sim, isso é muito usado também. Tá? Você... Por exemplo, jogos mais simples, dama, por exemplo, você coloca um IA jogando contra outro para tentar mapear quais são as melhores jogadas ali, tá? Tem competições de xadrez para computador, é um computador jogando xadrez contra outro computador, tá? Eles ficam lá ver qual que é o melhor software para jogar xadrez, tá? Então tem várias situações, especialmente para o treinamento, que você põe um IA para jogar com a outra, tá? É bem comum sim, tá? Todo mundo afim de sair para o carnaval, né, gente? Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, tá, na Escola de Verão, a última palestra, tá? Espero que tenha, né, vocês puderam ter tido um panorama grande de tudo, das várias áreas que a gente trabalha aqui no departamento e viram que é bem amplo e bem diverso, tá? E coisas bem legais são feitas aqui, tá? E para os que já são alunos aqui, nos vemos em breve, para os que ainda não são alunos e eventualmente venham a ser, no futuro próximo, tá bom? Obrigado, gente.